Oi pessoal, hoje o assunto vem de uma pergunta que chegou para a produção, assunto urgente, a gente respondeu a pessoa que perguntou de uma forma urgente e achei interessante trazer o assunto aqui para vocês, falar um pouquinho sobre ele. É um cachorrinho que engoliu uma meia. E aí, o que faz quando o cachorro engole a meia? Primeiro eu vou falar por que o cachorrinho engoliu a meia. Era um filhote de pastor alemão, se eu não me engano. É um cachorrinho que tem uma energia muito grande. É um cachorrinho que brinca muito. Ele poderia ter pegado uma meia, um pano de prato, uma camiseta, alguma coisa para brincar, porque ele é curioso, está descobrindo o mundo, está se descobrindo, está aprendendo a viver no mundo que ele está. Esse aí achou uma meia e a meia é pequena o suficiente para durante a brincadeira ele conseguir engolir. E normalmente engolem inteiras as meias, tá? Quando acontece de engolir meia, é inteira. Eu tenho um outro caso lá do começo da profissão que foi um pano de prato também que foi engolido. Então, toma cuidado com o seu pet aí, porque a gente acha que ele não consegue engolir, mas às vezes consegue, tá? Pronto, o animalzinho engoliu a meia. E agora, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, procurar o médico veterinário para a gente fazer um ultrassom, fazer exame de imagem, para identificar onde é que está esse corpo estranho. Essa meia se tornou um corpo estranho dentro do animalzinho. Ela não vai ser digerida, ele não tem capacidade de digerir e fazer seguir o fluxo normal até sair nas fezes. Então a gente precisa intervir de alguma forma, tá? Tem certeza que ele engoliu? É mais fácil, que a gente vai fazer o exame para identificar onde é que está essa meia. Não tem certeza, está na suspeita, dificulta um pouquinho mais o diagnóstico, pode ficar um diagnóstico um pouco mais inconclusivo, precisar de mais observação para descobrir onde é que está. Vamos falar primeiro sobre o cachorrinho que está na suspeita. Esse cachorrinho vai ser colocado em observação e tem alguns sintomas que podem aparecer. Anotei aqui para não esquecer nenhum. A apatia, que o cachorrinho começa a ficar mais triste, mais quietinho. Vômito e diarreia são um pouco óbvios, mas é o primeiro sintoma que aparece, porque às vezes ela obstrui a saída do estômago e tudo que o cachorrinho come, ele tem que vomitar porque não consegue seguir o fluxo normal do bolo alimentar. A falta de apetite, dor abdominal, a desidratação, porque quando obstrui, o intestino não consegue absorver a água que ele bebe, então começa a desidratar, fica um cachorrinho que a gente vê, puxa, a pelinha tá seca. A ausência de fezes também, porque como o bolo alimentar não vai seguindo, chega uma hora que ele começa a não defecar mais. Aquela tentativa de defecar e não consegue, fica ali fazendo força e não consegue, quando esse corpo estranho já está mais para trás do intestino, que para de prosseguir o caminho normal lá mais para o final do intestino, ele fica com essa vontade de fazer cocô e não consegue. Às vezes consegue fazer um pouquinho de cocô com sangue. São sintomas que levam a fechar um diagnóstico de que esse animal realmente engoliu a meia. Tá? Fechamos o diagnóstico, temos certeza, localizamos com o exame onde é que está. Se está dentro do estômago, a gente consegue, às vezes com uma endoscopia, pescar com pinças especiais e retirar sem uma cirurgia. Se passou do estômago, está no intestino, a gente pode fazer um acompanhamento com raios-x, com imagem contrastada, para tentar ver se está progredindo. Enquanto está progredindo, a gente evita uma cirurgia. Obstruiu, parou e não está progredindo, a única solução é a cirurgia. Esse, no caso, não era daqui de Cuiabá, mas a gente ficou sabendo que ele precisou chegar na cirurgia e já está bem, tá? Já passou por cirurgia e está lá bem com o dono dele, mas precisou passar por esse mal bocado. Então, a dica que eu tenho para vocês é: evitem deixar com o cachorrinho, principalmente com aquele cachorrinho mais novo ali até os 6 meses, 1 ano de idade, objetos que ele consiga engolir numa brincadeira, porque é normal ele durante a brincadeira tá descobrindo o mundo, engolir aquilo ali e gerar um transtorno muito grande, tanto para o dono quanto para o animalzinho, porque não deve ser nada agradável ter um corpo estranho no intestino, dói muito. Então, a dica que eu tinha para dar para vocês hoje era essa. Muito obrigado por
por ter nos assistido até aqui, por estar nos acompanhando. E vamos lá, né? Agradecer aos nossos patrocinadores. Dicas do Mundo Pet com o Dr. André Rezende. Oferecimento: Rações Yuki. Seu pet saudável e feliz. Vacinas Vanguard, auxiliando na prevenção das doenças infecciosas respiratórias, protegendo seu pet 24 horas. Clínica André Rezende, aberto 24 horas para melhor lhe atender, oferecendo todo o carinho e cuidado que o seu pet merece. Pit Multiuso e Multiação, novo conceito em higienização, um produto super concentrado, com mais economia e rentabilidade. O que eu tinha para falar hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Mandar aqui também um abraço para o convidado do programa de hoje, Dr. Jaime, fisioterapeuta, gente boa pra caramba, excelente profissional. Não perde a dica que ele vai dar daqui a pouquinho, a conversa, o bate-papo com ele, que tá fenomenal.